Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal. Hoje abordaremos mais uma questão de teoria dos números, que é provar a infinitude dos números primos através de conjuntos. Então fique ligado aí, não se esqueça de se inscrever no canal, dê um like aí, um joinha, e escreva nos comentários o que achou da aula, ok? Então vamos lá. Bom pessoal, o exercício é esse aqui, ó. Prove que o conjunto dos números primos é infinito. Sabe que esta prova é bastante comum no assunto, porém, né, eu proponho a vocês uma forma de provar bem diferente, né, daquela que são vistas em artigos, livros e videoaulas, né? Aqui no YouTube tem bastante provas, né, que a prova mais utilizada é pelo teorema de Euclides, né, pelo algoritmo de Euclides. Para provar que os números primos eles são infinitos, né, eu utilizarei como base da nossa aula passada. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo, né, e também eu vou nos cards o vídeo da aula passada. Como também no final desta aula eu vou deixar o vídeo, na verdade, do conteúdo da aula passada, que é muito importante. Antes de ver esse vídeo aqui, eu sugiro que vocês deem uma olhada, assistam o vídeo da aula passada, que vocês vão interar com mais facilidade, né? Então a base da prova será através, né, do pequeno teorema de Fermat, em que provamos na aula passada que todos os divisores primos de 2 elevado a p menos 1 são maiores que p. Então, na aula passada, tomamos como base o pequeno teorema de Fermat, que vai ser 2 elevado a p menos 1, né? Menos 1, que ele vai ser, então, congruente a zero, módulo P. Porque essa divisão vai ocorrer, né? Então eu sei que o meu P divisor ele vai ser maior do que o meu P menos 1, né? E provamos, né, que através desse teorema aqui, nós vimos que 2 elevado a P menos 1, ele só vai ser congruente a zero, módulo, né, de um certo Q, que esse Q também ele é primo, só se Q ele for maior que P, tendo o mesmo raciocínio do pequeno teorema de Fermat, né? E quais são os valores de Q? Nós vimos que essa divisão vai ser como Q é maior do que P, então o meu Q ele vai ser o próprio 2 elevado a P menos 1, certo? Então, esse 2 elevado a P menos 1 na divisão, né, esse valor aqui, esse número é o chamado, né, é o que nós vamos, diferentemente do teorema de Euclides, né, nós vamos chamar isso aqui de primo. Eu não sei como é que se pronuncia, mas esse número, essa relação, esse número aqui vai ser o número primo de Mersenne, né? Eu não sei como é que se pronuncia, né? Mas é aqui, Mersenne. Certo? Então, 2 elevado a P menos 1 é o chamado primo de Mersenne. Então, isso aqui é um número primo, né? Aqui também vai ser um número primo, em que, pelo pequeno teorema de Fermat, esse Q aqui, que é um número, que são os divisores primos de 2 elevado a P menos 1, que vai ser o próprio Q, né? Vai ser o próprio divisor, né? Porque vai gerar números primos aqui, e dois números primos, eles só são divisíveis, né, se for um número primo, ele só é divisível, no caso, né, por 1 e por ele mesmo, que é justamente a definição de números primos. Então,
Para provarmos esse teorema aí, que o conjunto dos números primos é infinito, através do primo de Mersenne, que eu não vou provar pelo teorema de Euclides, vai ser justamente como a minha base vai ser o primo de Mersenne, que eu sei que é um número primo, eu vou conceituar, né? Vou entrar em um conceito que é o que são conjuntos infinitos, né? Primeiramente, antes de a gente provar que o primo é infinito, vamos conceituar vamos definir o que é conjunto infinito. Então vamos lá. Bom, aqui está a definição de conjuntos infinitos, né? Um conjunto X é infinito se e somente se existe uma bijeção, né? Ou seja, você tem X em Y sobre um subconjunto próprio, em que Y ele está contido, mas não é igual a X, certo? Então, para provarmos isso aí, né, vamos primeiramente fazer a prova por contradição, né? Eu vou estabelecer uma hipótese aqui. Eu vou estabelecer uma hipótese, certo? Que essa hipótese aqui, né, para números primos, eu vou dizer o seguinte, que existe, né? Ou seja, eu vou ter aqui que eu vou te dizer aqui que a minha hipótese, ela vai ser que eu vou ter uma função bijetora, né? E eu vou dizer que o meu P primo, ou seja, P primo, ele mantém uma relação com o seu subconjunto próprio. Eu vou chamar de Q, vou dizer que Q é o seu subconjunto próprio. Ou seja, eu vou dizer que P, que o Q, né? Ele está contido em P, não é isso? Ele vai estar contido em P, né? E vou dizer que não é igual a P, certo? E Q está contido em P. Isso aqui é a minha hipótese. E a minha tese, eu vou estabelecer o seguinte. A minha tese aqui vou dizer que se isso aqui a minha hipótese for válida, então P ele é infinito, certo? P é infinito. Então P é infinito. Para provar, o que é que eu faço? Eu vou contrariar a minha tese. Então eu vou dizer que P ele é finito. Eu vou dizer, vamos supor que P seja finito, certo? Vamos supor que P seja finito. Então, eu vou supor que P seja finito. Então, eu vou dizer que o meu vou dizer que o meu elemento, eu vou ter que todos os elementos aí, né, que são todos os elementos que pertencem a P, né? E quando eu tiver, eu vou ter uma relação que vai ser o número de Mersenne, que é o primo de Mersenne. Então, se é para cada elemento pertencente a P, eu vou ter um elemento, que é o conjunto Q. O meu conjunto Q eu vou estabelecer que vai ser o meu AI, né? Ele vai pertencer a P. Tal que eu vou ter um elemento BI. Que esse elemento BI, ele vai ser igual ao meu 2 elevado a AI. 2 elevado a AI menos 1. Certo? Em que esse I, ele vai ser de 1 até um certo P finito, né? Certo, gente? Não, BI não, eu vou dizer que é um BJ, desculpe. Desculpe, eu vou dizer que eu vou ter um BJ. Eu vou ter um certo BJ.
ok? Em que o meu I, ele vai ser diferente de J, certo? Então, eu vou para cada elemento aqui em que J também, né? Em que J também, ele vai percorrer de 1 até um certo Q, certo? Até um certo Q. Ok. Então, veja bem, se a gente for observar aqui os conjuntos aqui, para poder a gente demonstrar, que eu vou chamar aqui o meu conjunto P, eu vou ter um conjunto A1, A2, tudo primo, os elementos primos, que vai até o meu AP, certo? O meu aqui AP. Em que, através desses elementos, eu vou gerar um conjunto Q, também primo, que eu disse que ele, ou seja, P, ele é finito, né? Então, eu vou ter o meu, né? Vou dizer aqui B1, B2, e até o meu, né? Até o meu BQ. Vou chamar aqui de BQ. Certo? Bom, gente, veja bem. Na verdade, eu vou manter aqui como vou colocar o I aqui novamente, certo? Que eu vou dizer que eles vão seguir uma relação aqui, né, ordenada, ou seja, o primeiro elemento ele vai relacionar com o primeiro, o segundo com... no caso, vou seguir aqui essa ideia, né? Essa ideia. Vou botar aqui, apagar isso aqui, certo? Vou apagar isso aqui. Ok. Então, veja bem. Se eu tenho dois conjuntos aqui, que eu disse que esse conjunto aqui, como esse conjunto é finito, e eu disse que Q ele é subconjunto, ou seja, pela hipótese, o Q ele vai ser subconjunto de P, né? E eu disse que P é finito, significa o seguinte, que pela relação primo de Meschen, a cada elemento aqui para I igual a 1, eu vou dizer que o meu B, ele sempre vai ser maior do que o meu AI. Certo? O meu B, ele sempre vai ser o maior do que o meu AI. Para todos os elementos, B sempre vai ser o maior do que o meu AI. Né? Ou seja, eu vou chegar ao meu último primo, né? Quando eu estiver percorrendo pela relação, quando eu for substituir o meu último primo, eu vou ter sempre um primo maior em Q, o conjunto Q aqui. Então eu sei que o meu BP aqui, ele vai ser maior do que o meu AP. Se você for observar pelo primo de Meschen, vai ser... vocês já vão visualizar logo que B vai ser maior do que A, né? Então, eu vou dizer o seguinte, se o meu conjunto P ele é finito, e sempre vai gerar um número infinito, um número finito também maior do que A, né, do que o meu conjunto P, então eu vou dizer que o meu Q aqui, cada elemento aqui que eu vou relacionar aqui, eu vou gerar sempre um número primo maior do que os números do que cada elemento do conjunto P. Então eu vou dizer que o meu conjunto Q gerado vai ser maior do que o meu conjunto P. Então, se eu seja que Q e P são primos, e o conjunto Q aqui, ele vai ser, os elementos gerados vão ser maior do que o conjunto que é primo também P, então observe que o meu conjunto Q, ele não está contido, ele não é subconjunto próprio. Não é subconjunto próprio de P. Então, ele não é se ele não é um subconjunto próprio de P, então não haverá uma objeção.
Então eu vou contrariar aqui a minha hipótese, né? Que eu disse o quê? Que Q é subconjunto próprio de P e que Q está contido em P. Então aqui, como os elementos de Q são bem maiores do que P, e se P é finito, e eu for o meu último P percorrer até o meu último P, aqui meu último elemento primo em P, então eu vou ter sempre um primo maior. Então observe que o conjunto como Q é primo maior do que P, significa que esse conjunto P aqui não pode ser nunca finito. Ele é um conjunto infinito. Então eu estou contrariando aqui, então eu sei que Q ele não é um subconjunto próprio de P. Então, contrariando a minha hipótese, então isso significa que valida a minha tese. Então, P ele só pode ser finito. Então, P ele é infinito. Não é isso? P, então, aqui prova que P é infinito. Então, a prova é isso aí, gente. Então, ele só prova que P é infinito. Se Q ele não é um subconjunto próprio de P, então significa que eu não vou ter não vai existir nenhuma objeção, né, entre eles. Então, se eu só observar, se os dois são primos, então o conjunto, então significa que um número Q vai ser sempre vai ter um número primo maior do que P. Então P ele é infinito, ele não pode ser finito, porque contrariou a minha hipótese aqui, né? Então, através dessa prova aqui, você pode provar até conjuntos, no caso, maiores, no caso, né? Como o conjunto dos números naturais. Ou seja, você pode provar através daqui, se o conjunto dos números naturais é infinito? Pode, porque eu sei que o conjunto dos números primos, ele está contido no conjunto dos números naturais, né? Então, se um subconjunto ele é infinito, então o conjunto ele vai ser infinito também, não é isso? Então, você vai observar o seguinte, ou seja, olha o teorema aqui, esse aqui, ó. Se o conjunto A é infinito e se o seu subconjunto X for infinito, ou seja, o conjunto A é infinito se o seu subconjunto X for infinito. Então, se eu tenho aqui uma relação aqui, ó, em que A, uma relação de bijeção entre A em X, e eu tenho uma relação de bijeção assim, que X ele é um subconjunto próprio de A, se X ele é infinito, sendo subconjunto de A, então A é infinito, é a mesma coisa. Se o conjunto dos números primos é infinito, que a gente acabou de provar, e está contido no conjunto dos números naturais, significa então que o conjunto dos números naturais é infinito. Aí, através dessa prova aqui, que os conjuntos dos números primos é infinito, a gente acabou provando também que o conjunto dos números naturais também é infinito. Assim vale para conjuntos ainda maiores, como o conjunto dos números inteiros, conjunto de números racionais, e por aí vai. Ok? Então, olha só, aqui a gente, recapitulando, a gente percorre aqui o último primo, né? Pela relação, ou seja, pelo primo de Meschners, que é justamente aqui, que é a relação que a gente encontrou de um número primo, e a gente assumiu dizendo que Q é o subconjunto próprio de P. Só que eu contrariei a minha hipótese, a minha tese, dizendo que P ele é finito. Então, se P ele é finito, nessa relação, cada elemento de P aqui, eu vou ter um elemento muito maior de Q aqui. Que também esse elemento de Q é primo também, são números primos também. Então, prova que P ele não pode ser finito. Ele é infinito. Ok, gente? Então, é isso aí. Então, muito obrigado, gente. Bom, gente, é isso aí. Certo? Então, muito obrigado. Vou deixar o vídeo da aula passada. E não se esqueça de deixar nos comentários o que achou e o que vocês poderiam dar sugestões, desculpe, de outros exercícios que envolvem números primos, né? Então, um forte abraço e até a próxima aula.